As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Quando se fala em jogos de terror que realmente te deixam com o orifício anal na mão... Na verdade, atualmente o YouTube está com algumas políticas para manter os seus anunciantes mais confortáveis. Meu senhor, desculpe interromper, mas esse é um documentário de terror. Sim, eu sei. Então me desculpe a pergunta, mas o que o senhor está fazendo aqui? É que na verdade o canal é meu e eu gosto bastante de aparecer. Talvez seja narcisismo da minha parte. Eu gosto. Ok, entendi. É que na verdade não combina muito no comentário Um momento, de terror. moça. Eu sei que não tem muito a ver, mas, como eu disse, o canal é meu e eu posso aparecer a hora que eu quero. Um dos poucos que conseguem estar em quase todas as listas é Silent Hill. A ambientação, o clima sufocante, o pano de fundo da história, os monstros aterrorizantes, enfim... Tudo é tão bem feito e bem pensado que, além de ser uma obra-prima do horror e, por consequência, fazer muito sucesso nos videogames, Silent Hill também serviu de base para uma das, se não a melhor adaptação de games para o cinema. Apesar de ser uma história fictícia, os personagens e monstros não passarem de criação das mentes perturbadas dos desenvolvedores. Quer dizer... Eu acho que é isso, né? Ô, editor. Devolve minha cabeça, editor. Por isso que eu odeio editor. Por isso que eu odeio editor. A cidade em que tudo acontece existe sim na vida real. – 24 de agosto de 1875, Pensilvânia. Em meados de 1875, o empresário Johnny Mustava enxergava uma grande oportunidade de negócios. Uma região no nordeste da Pensilvânia, riquíssima em minas de carvão e com grande potencial de crescimento. No mês de agosto daquele ano, ele resolveu juntar famílias dispostas a desbravar o local e no dia 24 fundou oficialmente a cidade de Centralia. Por anos, a pequena cidade cresceu entre tantas outras cidades pequenas da região devido às famosas minas de carvão, mas nunca obteve um grande destaque a nível nacional. Porém, 87 anos depois da sua fundação, em 1962, um pequeno fato cotidiano daria início a um problema de proporções gigantescas, o que faria de Centralia uma das cidades fantasmas mais famosas do mundo. Foi horrível. Aquilo foi devastador. Foi aterrorizante e muito desolador ao mesmo tempo. Era dia 27 de maio de 1962. A cidade solicitou os serviços de 5 bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério de Oddfellows. Tudo como uma forma de preparação para a comemoração do Memorial Day, um dia comemorado em muitas cidades americanas em honra às pessoas e soldados americanos mortos em guerras e combates. Os bombeiros atearam fogo nos entulhos espalhados pelo aterro para fazer a limpeza, como normalmente o trabalho é realizado. O problema é que esse fogo não foi devidamente apagado e, através de uma pequena rachadura no subsolo, algumas chamas chegaram até as minas de carvão e deram início então a um incêndio subterrâneo que dura até os dias de hoje. Esse incêndio começou a trazer problemas sérios para a cidade e para a população. Buracos imensos se abriam no chão, o solo começou a afundar em diversos pontos, a vegetação começou a adoecer e morrer rapidamente. Casas e edifícios desabaram por conta do fogo. A temperatura do subsolo aumentou a um nível considerado de risco total à vida humana, visto que além das minas de carvão, a cidade possuía também tanques de combustível subterrâneos em postos de gasolina e também em indústrias. Gás venenoso era expelido por rachaduras do subsolo, bueiros ou qualquer outro pequeno espaço em que ele pudesse sair. Foi a gota d'água. A gente foi embora. Eu não podia deixar isso ir adiante. Eu esperava que tudo fosse voltar ao normal e que nós seríamos uma família feliz e em paz. Tínhamos que sair de lá.
A situação foi se tornando cada vez mais crítica e no ano de 1981, uma quase morte foi um divisor de águas para o governo, que começou a pensar então em acabar com Centralia. Um garoto chamado Todd Domboski, de apenas 12 anos, por pouco não foi morto ao cair em um buraco de 46 metros de profundidade, que do nada se abriu sob seus pés no quintal de sua casa. Todd só escapou da morte graças a seu primo Eric, de 14 anos, que o segurou antes que ele despencasse pelo buraco. Em 1984, então, o governo da Pensilvânia decidiu evacuar o local. Mesmo com a permanência de algumas famílias e uma ação na justiça das mesmas contra o governo que se estendeu por longos anos, em 2002 o código postal foi revogado e a cidade deixou de existir oficialmente. Os meus olhos se encheram d'água e eu fiquei arrepiada nos braços e na nuca. Eu estava em pânico, estava muito assustada. O fogo que destruiu Centralia está muito longe de se apagar. Estima-se que o tempo para o incêndio nas minas subterrâneas se extinguir é de no mínimo 250 anos. As rachaduras no solo soltam tanta fumaça que no ar cria-se uma imensa névoa. E foi exatamente daí que surgiu a ideia para a névoa existente no filme Silent Hill. A explicação técnica para a existência da névoa no jogo Silent Hill de 1999 é que, como o poderio gráfico do PlayStation 1 era bastante limitado, a desenvolvedora começou a procurar uma forma de disfarçar os gráficos que eram bastante serrilhados e precários. Várias ideias foram pensadas, porém a que mais agradou e a que mais combinou com o enredo e a ambientação do jogo era a de colocar uma névoa misteriosa e sombria em toda a cidade em que se passa o jogo. Assim, os problemas gráficos seriam camuflados ao mesmo tempo que o jogo ganharia um ar de terror ainda maior. Em 2004, quando a adaptação do jogo para os cinemas estava em produção, o escritor do filme, Roger Avary, utilizou duas bases para tornar real a cidade infernal de Silent Hill. A primeira base, obviamente, se tratava da cidade original do game, um pequeno amontoado de casas, comércios e construções no interior dos Estados Unidos, com poucas ruas e envolta por uma névoa e escuridão eternas. A outra base se tratava da cidade fantasma da vida real, Centralia. Quando criança, Avary ouviu todo o tipo de histórias sobre esse local, contadas por seu próprio pai, que era minerador, e tornou-se fascinado pela ideia de existir de verdade uma cidade destruída por incêndio subterrâneo que ainda hoje continuava queimando. Avary utilizou seu fascínio pela cidade na produção do filme, criando a Silent Hill que vimos nos cinemas. A névoa da cidade era formada pelas cinzas do incêndio subterrâneo que escapavam para a superfície, segundo algumas explicações evasivas dos personagens, que evitavam a todo custo atrair novas vítimas ao inferno que a cidade se tornou. O mais perturbador de tudo, e que por consequência liga ainda mais a misteriosa Centralia ao horror de Silent Hill, é que a cidade fantasma parece ter uma espécie de dom em ser o cenário de casos misteriosos e até mesmo de alguns desastres, tragédias e acidentes. Entre os principais relatos estão aparições de pessoas que pareciam vestir roupas de mineradores, que caminhavam pelas ruas e inexplicavelmente desapareciam, sons estranhos dentro das casas abandonadas, estranhas visões de seres incompreensíveis nos cemitérios, além de pessoas que chegaram a declarar terem sentido uma constante sensação de estarem sendo observadas. 2 relatos ficaram bastante famosos. O primeiro é de um grupo de 3 amigos que resolveram visitar o cemitério da cidade e lá ouviram vozes que diziam claramente: Esta é a minha casa. Esta é a minha casa. O segundo é de um casal que resolveu entrar em uma das casas e lá presenciaram fenômenos paranormais extremamente aterrorizantes. Passos eram ouvidos vindos do 2º andar e, mesmo esperando para ver quem estava lá, nada apareceu. O casal ficou parado na escada e ouviu claramente os passos a descendo e chegando até eles, porém,
não viram ninguém. Por falar em cemitério, esse é outro local que intriga quem investiga e estuda a cidade. Apesar de tudo em Centralia estar praticamente destruído, em condições precárias, o cemitério é um dos únicos locais que se mantém preservados até os dias de hoje. Ninguém tem uma explicação para tal fenômeno, mas é no mínimo estranho que, em tese, um território sagrado esteja intacto em meio a toda a destruição que o fogo causou. Outro caso que envolve a cidade, que aconteceu em 1948 e que, por sinal, foi uma tragédia ainda maior do que a do próprio incêndio subterrâneo que aconteceria anos mais tarde, foi a queda do voo 624 da United Airlines. O avião despencou e acertou uma estação elétrica, o que causou uma enorme explosão e matou os 4 tripulantes da equipe e mais 39 passageiros a bordo. O impacto foi tão violento que partes do avião e pedaços dos corpos das pessoas foram achados a quilômetros de distância do local da queda. Para deixar tudo mais bizarro ainda, boa parte das vítimas não pôde ser identificada e foram enterradas como tal no cemitério de Centralia. Apesar de oficialmente o jogo lançado em 1999 não ter nenhum tipo de influência vinda da história de Centralia, algo que chama bastante a atenção são os mapas, tanto de Silent Hill quanto de Centralia. Sim, eles são bastante parecidos e, apesar de provavelmente não passar de uma grande coincidência, ou não, algumas pessoas acreditam que talvez sim, os desenvolvedores do jogo, assim como o escritor do filme, tenham utilizado a cidade fantasma como base para sua obra de ficção.